Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e sempre digo isso a vocês, porque é um grande privilégio mesmo poder entrar na tua casa, no teu trabalho, enfim, onde quer que você esteja, poder entrar na tua vida para ministrar a bendita palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um grande privilégio que nós temos como propósito da família Barueri de trazer edificação ao corpo de Cristo, edificação à Igreja de Cristo. Portanto, nesta edificação, sobre este propósito, queremos te convidar a dedicar sua vida, a abrir teu coração para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Esse é o nosso propósito de vida, manifestar a palavra de Deus aos homens, para que esses homens possam ter os corações abertos por meio da palavra de Deus e assim ficar esperto, porque Jesus Cristo está voltando. A iminência à volta de Cristo é algo real. Aguardamos a volta de Cristo e sabemos que quanto mais lemos, quanto mais nos dedicamos em busca da palavra, entender a palavra de Deus, sabemos que estaremos mais preparados e anunciaremos com mais ímpeto, com mais força essa bendita palavra às pessoas, para que as pessoas possam ter o seu encontro com Jesus Cristo e assim reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero trazer um lembrete aqui para vocês. Caso você ainda não seja inscrito no canal da família Barueri, faça a sua inscrição, clique aqui no sininho, assim você vai poder receber as nossas recomendações. Também quero pedir para que você possa compartilhar esse material. Se o material que nós temos ministrado tem sido instrumento de bênção para a sua vida, multiplique essa bênção, leve essa bênção para outras pessoas, compartilhe com o maior número possível de pessoas, com seus familiares, com os teus amigos, com os teus irmãos, e assim você também será uma grande bênção na mão do Senhor, podendo manifestar essa palavra juntamente conosco. Esse é o nosso propósito. O propósito da família Barueri é trazer edificação ao corpo de Cristo, edificação à Igreja de Cristo. Nós estamos hoje na nossa quinta aula, e estamos falando sobre o que é a Bíblia. Uma série de lições, aí vamos trabalhar 18 lições sobre o que é a Bíblia. Já falamos desde o comecinho ali como a Bíblia foi composta, as línguas às quais a Bíblia foi escrita, né? Sabemos que a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. O português foi uma tradução que nós temos já há muito tempo, e a partir do hebraico e a partir do grego temos essa tradição. E agora falando a respeito do Antigo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento ele é composto de 39 livros. Esses 39 livros nós dividimos em algumas partes. Nós temos a Torá, ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e depois nós temos os livros chamados livros históricos, que são 12 livros que vão lá de Josué até o livro de Esther, cabendo ali os chamados livros históricos. E este vai ser o teor, o que nós iremos falar. Portanto, na aula de hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, a história de Israel, uma continuação daquilo que já falamos na semana passada, sobre sua conquista, a conquista da terra de Canaã e a consequência dessa conquista ali, quando Israel deixa de ser um povo para se tornar uma nação, a nação escolhida por Deus. Isso se dá no livro de Josué, algo muito importante que eu gostaria de ler com vocês. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ali é a promessa que o Senhor já havia feito para Abraão e, consequentemente, para o seu filho, para Isaac, e, consequentemente, para o seu neto, Israel, ou Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Então ali a promessa de Deus está sendo instaurada para a nação de Israel. Conforme falamos na última semana, chegamos no livro de Deuteronômio, Moisés está
prestes a morrer, antes da sua morte, ele repete a lei para todo aquele povo que estava a vias de entrar na Terra Prometida, e sob a liderança de Josué, Deus convoca, Josué ali para levantar esse povo, para levar esse povo a atravessar o Rio Jordão e entrar na chamada Terra Prometida. São os 12 livros históricos, os 12 livros que contam a história do povo de Israel desde a sua partida ali, ou da sua saída do Egito com Êxodo, e vai chegar em Josué a sua entrada na terra de Canaã, até todo o desenrolar da história, os juízes, esse período precioso. Nós podemos dizer que os livros históricos bíblicos, que vai de Josué a Ester, pode ser dividido em 3 períodos. O primeiro período é o período da conquista, que é narrado ali no livro de Josué, que acabamos de ler, o livro de Juízes e o livro de Ruth, que narram um período de conquista, onde o povo de Israel está conquistando a Terra Prometida. O segundo período, nós podemos dizer que é o período do reinado, onde é instaurado o reinado para Israel. Israel passa a ter rei, que vai desde o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, e depois primeiro e segundo livro de Crônicas, onde é narrado todo o contexto, todo o enredo de Israel ali tendo reis, os seus reis, seja no Reino do Norte ou Reino do Sul, conforme falaremos logo mais. E por último, nós temos um período da história de Israel que fala o seu período de exílio babilônico, que vai nos livros de Esdras, Neemias e Ester, que é o período ali de exílio, onde Israel está cativo na Babilônia, e podemos dizer que ali é o encerramento da narrativa bíblica, já com a sua volta, o seu retorno para Israel, conforme falaremos no decorrer desta aula. Portanto, Antigo Testamento falaremos hoje, falaremos sobre a história de Israel a partir da sua conquista da Terra Prometida, começando ali com Josué, indo até Ester, que é o período dos profetas que falaremos em uma das nossas próximas aulas, ok? Fique conosco. Tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. O Espírito Santo do Senhor te conduzirá a uma vida sensata, uma vida santa, uma vida que glorifica o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, o livro de Josué, ele vai narrar a belíssima e fantástica história, uma grande saga de fato, de como Israel entrou na Terra Prometida, ali inicialmente atravessando o Rio Jordão. Você deve conhecer a história de Gilgal, onde é a primeira cidade, o primeiro lugar que eles conquistam da Terra Prometida. E ali Deus fala para que Josué levante homens, que 12 príncipes, um de cada tribo de Israel, tire uma pedra e faça ali um altar em Gilgal, para que eles possam ter como memorial a sua entrada memorável na Terra Prometida com os pés enxutos. Ou seja, o Rio Jordão parou para que eles pudessem atravessar o rio com os pés enxutos. Logo na sequência, nós vemos uma história muito importante, você deve conhecer, da história de criança, mas de infantil não tem nada, é uma história muito viva, que é a história de Jericó, ou a queda das muralhas de Jericó, onde ali por um período de 7 dias, Josué, juntamente com todo o povo, rodeou aquela cidade. A cidade de Jericó era uma cidade de grande fortaleza, com muralhas altíssimas, que poderíamos dizer intransponíveis de forma natural, e Deus deu a direção para Josué entrar ou conquistar aquela cidade. A primeira cidade, na verdade, a ser conquistada, Gilgal, eles pisam no lugar ali, que é um memorial, e a primeira cidade a ser conquistada é Jericó. E aquela história fantástica, onde, por direção de Deus, Josué cada dia ia lá e dava 7 voltas em torno das muralhas de Jericó, todos os dias, por 7 dias, 7 voltas à muralha de Jericó, Josué e todo o povo. E a ordem era silêncio, ninguém fala nada, simplesmente iremos rodear estas muralhas, uma vez a cada dia. No 7º dia eles dão 7 voltas na muralha de Jericó, 13 voltas ao todo, preste atenção nisso, 7 dias. Uma vez por dia, no 7º dia são 7 voltas. Essas 7 voltas onde
Josué ali soa a trombeta, né? Você vai ver um exemplar da trombeta, do tipo de possível trombeta que Josué tenha tocado, e o povo gritou, o povo bradou, e as muralhas de Jericó vieram ao chão, trazendo ali a vitória ao povo, né? Então, com aquelas muralhas ao chão, o povo de Israel invadiu a cidade de Jericó e conquistou aquela cidade conforme a ordenança do nosso Senhor. Depois nós temos a história de Ai, onde o momento que o povo perde ali a capa de Acã, porque eles não deveriam ter tomado dos utensílios de Jericó ali, a promessa de Deus era que queimasse todas as coisas, enfim. Você deve ler o livro de Josué, vale a pena, é um belíssimo livro, e segue-se ali as conquistas de Josué juntamente com o povo, a cidade, ou a cidade não, a terra prometida, a terra de Canaã. Então todas as facetas de Josué, através da direção do Senhor, por meio do poder do Espírito Santo que atuava sobre a sua vida e sobre aquela liderança tão preciosa do Senhor. Nesse período, após a morte de Josué, ainda um período que podemos dizer de conquista, é instaurado o período chamado de Juízes, que está o seu enredo. Temos 2 livros que tratam sobre isso, que é o próprio livro de Juízes, seu nome mesmo já diz, e o livro de Ruth. Ele é um período onde não havia líder em Israel. É interessante notar que o livro de Juízes, a sua marca é exatamente isso, não havia quem governasse Israel, cada um fazia o que lhe era interessante. Isso você vê no último versículo do último capítulo do livro de Juízes, você pode observar isso lá no capítulo. No capítulo 21, no versículo 25, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E ali, período muito complicado, então essa mal consciência do povo, um povo que esqueceu da lei de Deus, que abandonou a lei de Deus, fazia com que este povo passasse a ser dominado pelos seus vizinhos. Então, de tempos em tempos, os vizinhos de Israel vinham contra eles e Deus levantava juízes para trazer libertação ao povo de Israel. Um período de grande escuridão espiritual, por falta de uma liderança, evidentemente, e sobretudo pela falta do temor que aquele povo tinha por parte de Deus. E Deus levantava os juízes, e juízes libertavam o povo. Você deve conhecer a história de Sansão, você deve conhecer a história de Débora, a juíza, né, ou pelo menos a única juíza que nos é apresentada. Fantástico, e isso vai acontecendo. São 13 juízes sendo narrados na história dos juízes, nos livros dos juízes de Israel. Nesse período, chamado período dos juízes, há uma história muito interessante, que é a história de Ruth. Você deve conhecer a história de Ruth. O livro de Ruth é um livro preciosíssimo, que conta a história de uma mulher estrangeira, que ela abriu mão, podemos dizer assim, da sua nacionalidade, ela era moabita, abriu mão da sua nacionalidade para viver as difícil situação que o povo de Israel passava, e ali ela tem uma história fantástica, onde ela segue caminho juntamente com a sua sogra, Noemi, depois de ter o seu esposo morto, aliás, faleceu o sogro de Ruth, o cunhado da Ruth e o esposo de Ruth faleceu, e agora ela se vê sozinha, viúva, juntamente com a sua sogra Noemi. Elas retornam para Israel de uma forma muito preciosa. Nós temos ali o seu casamento, o seu enlace com Boaz, que é uma grande representatividade do próprio Cristo, que casa com aquela que não merecia, que não tinha o direito, entre aspas, evidentemente que havia um direito, uma questão ali importante, mas Boaz se casa com Ruth representando o Cristo. Então Ruth, ali nós temos uma frase bastante interessante que é usada, né, nos convites de casamento. Diga-se de passagem, usando uma boa exegese, esse texto tem nada a ver com casamento, mas o povo usa. Diz: o teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. É a palavra de Ruth ali para Noemi, quando Noemi fala: olha, vá cuidar da sua vida, vá se casar, procure alguém para se casar aqui na sua terra. E Ruth fala: não, eu vou seguir você, eu vou estar com você, e aonde você for eu irei, o teu povo será o teu povo, o teu Deus será o meu Deus. É a palavra de Ruth a Noemi,
E muitas pessoas usam, que bom que seja, mas não é uma declaração de amor de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem. É de uma nora, né, vamos dizer assim, para a sua sogra, que já não era mais nem sogra, porque seu marido havia morrido. Mas é uma declaração bastante importante, onde traz a fé viva de Ruth, e esta fé é honrada de forma tão poderosa que ela vem ser a progenitora do pai de Davi, que na sequência ela é a avó de Davi, vai se tornar, e Davi, que é o grande homem da Bíblia, que traz a direção, por meio da direção do Senhor, ele vai prover Jesus Cristo, ele vai ser a descendência de Davi, venha se tornar Jesus Cristo. Já vou falar um pouco sobre Davi logo mais. Portanto, a história de Ruth, uma história fantástica que vale a pena conhecer, vale a pena ler, entender essa chamada de Deus. Passado o período dos juízes, essa história de Ruth está no período dos juízes, nós nos deparamos com o último juiz de Israel. Quem foi o último juiz de Israel? Samuel. Samuel é o último juiz. Samuel, ele tem um ministério tríplice, que a gente pode chamar, porque ele exercia a função de sacerdote, de juiz e de profeta. Então Samuel, ele se torna ali o último juiz, ele unge o primeiro rei de Israel, que vem a ser Saul. Então no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, nós vemos a belíssima história de Samuel, onde sua mãe Ana ali era estéril e pede a Deus para que Deus lhe dê um filho, e se assim o Senhor fizesse, ela iria consagrar esse filho ao Senhor, e assim acontece. Passado um tempo, Ana fica grávida e tem o seu filho, Samuel. E esse menino, esse jovem, essa criança é dedicada ao Senhor, se tornando ali o último juiz de Israel, se tornando um profeta de Israel, se tornando um sacerdote de Israel. E esse sacerdote, ele é levantado para ungir o primeiro rei a Israel, que é Saul. O povo pede um rei a Samuel. Samuel fica até um pouco bolado com essa história, achando que ele estava sendo desprezado pelo povo, quando na verdade o povo estava desprezando o próprio Deus. E Deus permite com que seja levantado um rei em Israel e direciona ali Samuel para ungir o jovem ali, Saul, como rei de Israel. Saul começa bem, com grandes conquistas, com períodos preciosos ali, mas a seu orgulho e sua falta de temor a Deus, a sua falta de reverência a Deus faz com que ele caia. E isto lhe custa o próprio reinado. E Deus suscita ali um novo rei. Agora um rei sim, que fosse segundo o seu coração. Não porque ele fosse bonzinho, não porque ele fosse legal, mas porque ele se arrependia de seus pecados e se voltava a Deus. Porquanto Saul não ligava para os pecados cometidos, já o seu sucessor não. Quando ele cometia algum pecado e era instruído por Deus, ele se voltava e tinha o seu coração quebrantado. Estamos falando de Davi. Você já deve ter reconhecido isso. Davi é um homem precioso, um homem de aliança eterna com o Senhor. A aliança de Davi para com Deus é algo tão precioso que Deus promete que o trono de Davi jamais teria fim. Evidentemente que ele não está falando de um trono natural, de um trono comum, um trono qualquer, mas está falando do trono que seria dado ao Messias, a Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach. Então Davi, ele tem este grande chamado de ser o progenitor de Jesus Cristo, evidentemente depois de muitas gerações, mas Jesus é da raiz de Davi. Quem não se lembra do cego Bartimeu clamando, falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sim, o cego Bartimeu, nós nem sabemos o nome dele, sabemos que ele era cego e que era filho de Timeu. Bar era sempre dado como filho, o filho de Timeu. Então ele ali clamava pelo filho de Davi, clamava por aquele que era da genealogia de Davi, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ali Davi, ele é levantado para se tornar rei de Israel, e passando por grandes conquistas, ali sendo perseguido pelo antigo rei. No momento ali, ainda era o rei Saul, já Davi sendo ungido por Samuel,
e tem a sua saga, a sua belíssima história narrada no primeiro livro de Samuel, no segundo livro de Samuel. Nós observamos essas histórias tão preciosas, desde a chamada de Samuel, que era um menino que servia a Deus, a unção do primeiro rei de Israel, Saul, e por último, o desprezo de Deus a Saul por conta do seu pecado, por conta de não se arrepender, não se voltar a Deus, e assim a chamada de Deus para Davi, para que ele viesse a se tornar rei em Israel. Passada a saga de Davi, belíssimas histórias fantásticas a respeito disso, nós nos deparamos com o terceiro rei de Israel, Salomão. Salomão é o terceiro rei de Israel, filho de Davi. Salomão, ele não tem um reinado muito ajustado, cresce muito, um reinado muito próspero e sem guerra. O reinado de Salomão, ele é marcado pela construção do templo, algo que Davi quisera fazer, mas Deus fala, não, você não vai construir o templo, seu filho vai. E aí Salomão é levantado como rei, se torna um grande rei, mas o temor e o seu olhar para as coisas que não eram de Deus lhe traz grandes complicações. E Deus coloca ali e fala, olha, Salomão vai continuar como rei, mas esse reinado vai ser dividido. E seu filho, vindo seu filho, Roboão, ele dá ouvido aos conselhos dos mais jovens, e isso faz com que o reino seja dividido. Logo após a morte de Salomão, o reinado é passado para o seu filho, Roboão, e Roboão, ele não dá ouvidos aos conselhos dos mais velhos, e ele, por querer ser duro demais, ele traz uma grande divisão no seu reino, dividindo o reino entre o reino do norte e o reino do sul. Você pode observar no mapa que nós temos aqui, onde é apresentado Israel, chamado Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul, ficando ali duas tribos de Israel para Roboão e Jeroboão, um antigo general de Salomão, desafeto, teve alguns problemas ali, o reino é dividido, e a partir de então nós observamos duas histórias, sempre histórias paralelas, do Reino do Norte e Reino do Sul. Ora eles estavam juntos, ora não estavam muito juntos, e isso desenrola uma história muito profunda de Israel, onde o Reino do Norte, em determinado momento, ele é totalmente destruído pelos assírios, e Israel, o Reino do Norte, é devastado, sobrando apenas o Reino do Sul, o Reino de Judá. E isto era importante, por quê? Porque o Reino de Judá representava o reino de Davi, ele era da linhagem real, da linhagem escolhida por Deus, e esta linhagem ela é preservada até a vinda de Cristo, até a vinda do Messias. Jesus Cristo era da linhagem de Davi. Você pode observar isso tanto na genealogia que é exposta no primeiro capítulo de Mateus, como na genealogia que é exposta no livro de Lucas também, tanto por parte de sua mãe, como por parte de seu pai, por criação, evidentemente, de José. Jesus é ali da linhagem de Davi. E esta saga do reino dividido, ela perdura por muitos anos, onde nós temos as histórias dos profetas, que vamos tratar disso na próxima aula. Vamos falar um pouco dos profetas, trazendo uma clareza um pouco maior sobre isso e falando do reino dividido. Portanto, esse período da conquista de Israel, desde lá de Josué, e a sua continuidade no livro de Juízes, e a sua continuidade com os reis de Israel, e mesmo nas divisões do reino, e a perca de toda essa terra, quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, ou mais dizendo, o povo de Judá, o reino do sul, é levado cativo por Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, que conduz eles para a Babilônia. A Babilônia era a terra do seu ancestral, Abraão, era naquela região, Ur dos Caldeus, era naquela região, ali na Mesopotâmia, que eles são levados cativos, e passa ali um período de grande dificuldade, onde o povo é levado cativo, primeiramente é levado os seus reis, depois são levados os seus príncipes, e por último o povo, ficando muito pouco do povo ali na nação, na terra que pertencia a Israel, a terra de Canaã, e futuramente, já somente no Império Medo-Persa, eles retornam para Israel. Aí nós temos a história de Esther. Você sabia que o livro de Esther é o único livro que não cita o nome de Deus, e
e você vê Deus presente em cada linha do texto, onde a provisão de Deus, a direção de Deus para Esther, para o seu tio, enfim, tudo isso acontecendo, Deus no controle da história. Deus no controle da história de Israel, com um único propósito, trazer o Messias, com um único propósito de trazer o Redentor. Portanto, meu irmão, o nosso Deus, ele é Senhor da história. E nele devemos confiar, e nele devemos praticar as nossas boas obras, e nele devemos viver inteiramente dedicados. Que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Vamos nos deter agora um pouquinho sobre a história de Israel, vamos voltar na próxima semana falando dos profetas de Israel, trazendo um pouco mais de contexto histórico, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor tem nos chamado. Assim como o Senhor chamou Israel para trazer o Messias à terra, o Senhor tem nos chamado para anunciarmos o Messias. Que a ministração, a história, os ensinamentos que temos apresentado aqui possam estar nos corações dos nossos irmãos e irmãs, e assim seja o teu nome glorificado. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Fique conosco, fique atento às publicações da família Barueri, sempre uma publicação edificante para trazer edificação ao corpo de Cristo, à Igreja de Cristo. Deus abençoe, tenha uma excelente semana na presença de Cristo e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir.